Hoje vamos falar um tema um pouco mais, de certa maneira, delicado, mas sumamente necessário. Eu tenho visto o processo do que Deus vem fazendo estes dias aqui no Congresso e creio que Deus nos vai apontando para algo muito necessário temos que fechar isto com guerra, com batalha, atos proféticos programados para o dia de hoje. E então nós temos que estar preparados, amém? Quantos tomaram um cafezinho hoje? Aleluia! Fale para o seu irmão, glória a Deus. Pelo café, amém? Quantos comeram um pãozinho hoje? Estava bom esse pão? Aleluia! O quê? Agora este é o meu? Bom, o pregador tem que comer o pão mais grande, né? Para ter força. Ok. Glória a Deus. Diga, obrigado, Senhor, pelo pão. Fale para o seu irmão, você vai comer pão hoje. É bom comer pão ou não? É. Glória a Deus. Tá bem. A pergunta é, que tipo de pão, né? Pergunta para o seu irmão, que pão você comeu? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Amém? A Bíblia nos fala de muitas maneiras e está cheia de códigos. Vamos ver no capítulo 8. Glória a Deus. Vamos ver Marcos 8, verso 14 e 15. Ok? Ok. Marcos fala, havia esquecido de trazer pão. Diga para o Senhor, não esqueça do pão. E não tinham senão um só pão com eles no barco. E ele lhes mandou dizendo, olhem, guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aleluia. Qual é o fermento dos fariseus? Fermento? Fermento, o que é o fermento, verdade? O que faz crescer o pão, ok. O fermento dos fariseus, qual seria o fermento dos fariseus? Tem que ser fácil, irmão, assim, tem que... Religiosidade, fácil. Já temos falado aqui sobre a religiosidade, apóstolos, profetas, pregado, e tem golpeado muito forte em cima da religiosidade, e isso é tremendo, glória a Deus, aleluia, amém? Agora a pergunta é, qual é o fermento de Herodes? Qual é o fermento de Herodes? Pergunta para o seu irmão, qual é o fermento de Herodes? Alguém sabe qual é? Passividade, orgulho, soberba, sistema, poder, vaidade. Meu Deus, quem dá mais? Não temos consenso na Assembleia. O fermento de... Tá bom. Aí temos o tio Herodes e sua mulher. Como é o nome dela? Herodias. Que turma, né? Você vê uma expressão no Herodes e uma expressão nela, né? Essa foto é muito... Esse desenho é muito gráfico. Ok, próximo. Um fermento é uma bactéria, um micro-organismo que trabalha se multiplicando num ambiente úmido, aquecido. Na verdade é, como a forma mais simples, um fungo, né? É um fungo que se coloca na massa e se multiplica. Agora, a multiplicação dele não é assexual, ou seja, se multiplica assexuada,
Isso, em português, assexuado. Então, significa que? O que significa assexuado? Por si próprio. Não precisa de outro para se multiplicar, certo? Não tem relacionamento sexual. Ele se multiplica a si mesmo. Então ele tem o poder da multiplicação sozinho. Não precisa de junta. Ok? Esse fungo, à medida que ele vai se multiplicando, na verdade o que ele gera é bolhas de ar, de espaço, de vácuo. E à medida que ele vai enchendo de vácuo o pão vai crescendo. Se entende ou não? E cresce, cresce, cresce muito. Muitas vezes mais. Então temos um pão sem fermento e um pão grandinho, que nem esse, fermentado. Está entendendo ou não? Você veio no congresso de batalha espiritual. Eu tenho que entender que você está treinado, que você já passou pelos básicos de todo o que é a libertação. O que são os espíritos se não ventos? O que são os espíritos imundos se não nada mais que vácuos de uma substância diferente? Que podem entrar num lugar, sentir-se confortavelmente, um lugar para eles cálido, e não se multiplicam, mas vai crescendo, 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 crescendo. Entende ou não? O orgulho, vocês falaram soberba, falaram um monte de coisas aí. Essas são parte dos condimentos dos micro-organismos assexuados do fermento que está dentro da pessoa. Estão entendendo ou não? O problema é não o fermento, senão quem domina o fermento, quem coloca o fermento. Poderíamos dizer, o problema é que o pão cresça não é do fermento, é do padeiro. Porque alguém coloca pão ali, fermento na farinha. Alguém coloca fermento na farinha. Estão entendendo? Agora, qual é o fermento de Herodes? Próximo. O fermento, ele é usado em muitas coisas. Aqui tem um fermento para... Glória a Deus, ninguém fala o nome. No Brasil não bebem cerveja. Né? Ok, pero a cerveja, ela também é feita de maneira fermentada, certo? Ok, códigos, irmãos. O que você não entende é que a cerveja não só agranda a barriguinha. Bom, seguinte. Agora, a levadura de Herodes, eu falo, o fermento de Herodes é o fermento de Jezabel. A palavra Jezabel sempre nós entendemos, verdade, que significa pura. Como é que chama casta? Virtuosa? Casta mesmo, né? Casta, virtuosa, apartada, sozinha, como pura. Esse é o significado mais aceitável de Jezabel. Pero Jezabel, na verdade, é a que está casada com Bel. Bel, uma figura, fazendo simples, de Satanás. Ok? Então, o espírito de Jezabel é um espírito que está amarrado em aliança matrimonial com o espírito das trevas. Pelo tanto, a característica de Jezabel, quais são? Quais são as características de Jezabel? Falem, irmão, você tem que ter escutado ao menos 10 vezes na sua vida. Controle, manipulação, o que mais? Intimidação, facção, sedução, feitiçaria, ocultismo. Ok, tudo isso está certo. Mas esses são os sintomas dos que servem a Jezabel.
a colocação dos espíritos imundos que trabalham com Jezabel. Mas Jezabel vai um pouco mais em cima de tudo isso que você conhece. E como estamos num congresso estratégico, eu quero fazer uma conexão de Jezabel, até que nós cheguemos a entender que este espírito, para ter o poder que teve, está num nível muito maior que mexer com as emoções das pessoas, ou ter um assignamento com uma igreja ou com uma família. Há coisas travadas detrás desta influência espiritual, que tem que ver com o destino das nações, a nível geral, a nível global. E hoje nós estamos aqui para ver a influência de Jezabel, não na vida de uma pessoa, mas sim no que ela faz em uma nação. Está aí? Ok? Então, me perdoem as irmãs, porque sou filho de uma mulher, aleluia, não caí aqui. Sou casado com uma mulher, e toda a minha herança é uma mulher. Pelo tanto, não fica outra coisa que abençoar a mulher. Abençoadas sejam as mulheres, amém? Todos homens, levante a mão aí para a mulher do seu lado, quem sei, diga, eu te abençoo, minha irmã. Amém? Sejam abençoadas as mulheres. O que nós vamos fazer aqui, correr para conseguir isto, é destituir a autoridade desse espírito a nível nacional. E para isso temos que abrir um pouco mais o nosso entendimento e profundizar na revelação e na escritura, para ver as origens disto e como ele se conecta com o governo dos nossos dias. Jezabel, onde está Jezabel? Não é na sua casa, não é a sogra. Jezabel é um espírito que se senta no planalto. Planalto? E eu nem falo da pessoa que está governando hoje, porque nós temos que distinguir que os espíritos que verdadeiramente controlam uma nação, eles operam além dos 4 ou 8 anos de uma pessoa possa governar. Se você enfoca a sua batalha espiritual com o presidente que está de turno, você já perdeu antes de sair a batalha. Porque detrás dessas carnes e ossos da pessoa que está sendo usada no momento, há espíritos que trabalham a longo prazo para levar o destino de uma nação como esta, aonde eles querem levar. Estão aqui? Jezabel, bom, coloque o próximo. É uma história muito longa, mas falamos que ela é conhecida, a verdade. Ela é filha do rei Itobaal, que significa servidor de Baal. Quem era ele? Rei de Tiro. Não vamos parar em Jezabel, vamos ir mais atrás. Saímos de Herodes, chegamos a Jezabel e vamos ir às origens, na carne, da manifestação de Jezabel. Ela então é filha de um rei cujo nome anterior é filho ou príncipe na cidade de Tiro. Anterior. Olá. Aleluia. Pega aí o texto só para que você, não vamos ter tempo, mas você só copie a cita bíblica. Depois você pega o DVD, em todo caso. Amém? O assunto é que temos que entender quem é Tiro. O que é Tiro? Uma cidade, né? Portuária. O que mais? Onde você vê Tiro na escritura? Ezequiel. Pero o que representa Tiro? Tiro é o sistema aonde se assenta e governa Lucifer. Sim? A estrela caída, o rei de Tiro, quem é? Quem é o rei de Tiro? Satanás. A Bíblia, quando fala do diabo e a sua movimentação espiritual, há dois capítulos que são os mais fortes daí, que é Ezequiel 28, certo? E Isaías 14.
Aí está a origem do universo e o relacionamento do diabo com os homens. Então, o sistema de Tiro, temos que entender que profeticamente é o lugar do assentamento do mesmo trono e o principal de Satanás. Se Satanás escolhesse uma mulher, é só brincadeira. Se o diabo tivesse uma esposa, Jezabel seria sua mulher. Estão entendendo ou não? Porque Jezabel significa que está amarrada, casada com o mesmo Satanás. Então, nós temos que entender que no natural, a ver se me explico, Jezabel, mesmo casada, é uma característica de um espírito solitário. Porque a rebelião, a sublevação da autoridade por em cima do homem? Porque simplesmente Jezabel, ela já tem um outro marido. As forças espirituais que operam nela já estão amarradas com o espírito de Baal. Estão entendendo aí ou não? Então agora imagine que a nível nacional, esse espírito que está aí, governando uma nação, já está aliançado em matrimônio com o mesmo diabo. Está entendendo? Não permite outra aliança. O propósito de Jezabel não é só destruir o matrimônio, é manipular, dominar, mas o propósito final, que é uma desgraça, é deixar Jezabel sozinha. Pelo tanto, o Acabe que está casado com a Jezabel, a vítima que se casa com Jezabel, ele vai ir menguando à medida que passa o tempo, e ela vai ir crescendo, porque ela é uma fabricante de fermento, e ela vai crescer, 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 e ele tem que menguar. É um anteprojeto das trevas, é um sistema diferente da planificação e do desenho de Deus, que estabelece o homem como cabeça e a mulher como ajuda idônea. Estão entendendo? Agora, o problema de Jezabel não é só problemas de caráteres e de rebelião, manipulação, senão que no fim, o que esse espírito procura é esterilizar esse matrimônio e essa família. É destruir o ventre, destruir a formação dessa mulher, para que não haja continuidade, porque já está amarrada. Há diferentes tipos de bruxo, de feiticeiro, etc. Mas alguns têm que ser consagrados para o mesmo Satanás. Nesse nível é que opera o espírito de Jezabel, tentando isolar a pessoa. E essas características saem do matrimônio, saem da família, e se torna dentro da igreja um espírito que vai lutar e vai abalar ou remexer a autoridade do pastor, dos apóstolos, do profeta, a autoridade que seja nesse ministério. Porque essa autoridade, essa pessoa não pode se sujeitar a nenhuma outra autoridade que não seja a Baal mesmo. Você está entendendo ou não? Então, quando a pessoa começa a se manifestar, a pessoa começa a soltar o que ela, e ela tem uma necessidade de crescer. E ela pode crescer tão grande, tão alto, mas não numa força espiritual demonstrada na humildade, senão numa força que quer acaparar, agarrar, dominar. E geralmente, você vai ver o espírito de Jezabel dentro da igreja. Aonde você encontra Jezabel na igreja? Você vai ver eles tão infiltrados para tentar tomar o controle e destruir a unção profética. Mas essa é só uma fase de Jezabel. Quando se consegue fazer isso. Aqui neste livro, nós colocamos na tapa dois rostos, duas faces, certo? É a mesma pessoa, mas as duas cores não é casualidade. Representa uma alma fragmentada e dividida, que uma delas é violenta, é forte, toma o controle, toma autoridade,
Mas há outra face que em breves minutos nós vamos falar. A face e o rosto que toma autoridade é que nós conhecemos com Jezabel. Mas todavia não é o fermento de Herodes. Você conhece só uma face e um rosto de Jezabel. Ou geralmente aplicamos uma só face, mas tem outra face de Jezabel. Então, a primeira delas se origina no domínio, na autoridade, colocando-se acima do marido, mas não pensa agora numa relação matrimonial. Porque Jezabel, ela é filha do rei e ela é casada com um rei. O que você tem que entender é que Jezabel não é um espírito vulgar. Vulgar? Não é um espírito qualquer. Creio que aqui tem uma palavra pombagira, né? Pombagira, um espírito imundo desse. Não. Jezabel é um espírito estratégico que se posiciona do lado das autoridades. Porque aonde Jezabel vai ter influência? Do lado da autoridade. Detrás da autoridade. Junto da autoridade. Há muita coisa para nós discernirmos na igreja. A autoridade de Deus, ela é baseada na humildade e na santidade. Quando eu falo da humildade, eu falo menguando para que ele cresça. Jezabel é eu crescendo e ele menguando. Jezabel não entende de serviço. Ela é filha de reis. E ela é casada com reis. O que o rei não consegue fazer, Jezabel consegue. Estão aí? Ok, vamos avançar porque eu quero chegar nas segundas. Próximo. Ok, Jezabel, manipulação, inimiga do profético, falsa profetisa. Isso você sabe, aleluia. Próximo. Os selos de Jezabel. Jezabel lembra que usa um selo. Um anel para selar, certo? O selo dela, manipulação, feitiçaria, destruição. O selo do ódio, destruição da autoridade. Tem ataques sistemáticos contra o matrimônio e a família. Vou ficar nesse ponto. Um dos problemas de Jezabel é o seguinte: ela traspassa o seu vírus para seus filhos. A linhagem de Jezabel é uma linhagem predestinada à extinção. E quem destrui é Deus mesmo. Estão aí? Então o problema é que, primeiro, Jezabel não tem que gerar. Mas se gera, os seus filhos vão no mesmo vírus. Lembra de Atalia? Quando morre o rei e vai e coloca o filho como rei e toma autoridade, o problema segue geracionalmente. O problema continua para as outras gerações. Você lembra que quando Deus acabou com Jezabel, não ficou nenhum filho, nenhum ascendente. Entende? No natural, concluíram com todos. Mas lá na frente, aparece de novo, em uma outra manifestação. Por isso, quando a igreja começa, numa igreja, num ministério, você domina a manifestação das trevas e coloca autoridade. Então, se aplaca Jezabel, você não fique tranquilo, porque vem a manifestação do segundo rosto de Jezabel, o fermento de Herodes. Ok? Seguinte, próximo. Ok, lembram Jezabel, seguinte. Ok, aí está a linhagem dela do que eu estava falando, da linhagem do rei de Tiro. Não vamos ver tudo isso, mas só para mostrar a vocês uma evidência histórica, de onde nós rastreamos a genealogia real de Jezabel. Próximo, Itoel, rei de Tiro, próximo. Ok, o anel dela, próximo. Lembram de Jezabel, certo? O que usava Jezabel? Maquiagem. Quando Jezabel quer ser destruída, o que ela faz? Se coloca maquiagem, a falsidade.
certo? A sedução. Fala para o irmão, tenha cuidado com as máscaras de maquiagem. O que usavam naquele entonces era antimônio, certo? Como fala em português? Artimanha é outra coisa. A crema é essa pasta que se pintou Jezabel. Antimônio. Base. Pero sua Bíblia que diz? Diz base? Antimônio mesmo. Parece antidemônio, né? Mas não, esse não é antidemônio. É transdemônio. Ok, vamos no original então. Próximo. A palavra antimônio no grego é kul. Ok? Kul. É uma pasta preta que se usava antigamente. O mais parecido para o antimônio é essa pastinha que nós usamos para lustrar o sapato. Ok? Entende ou não? Isso é antimônio. O grego diz kul, não sei o que diz na sua Bíblia. Ok. Com isso ela se colocou e se pintou todo o rosto. Certo? Hoje em dia, eu já falei o outro dia, uma das palavras de iniquidade é, no grego, avon, que significa iniquidade. Hoje nós não colocamos antimônio nem demônio, mas colocamos iniquidade. Ok, tá bom, tranquilo. Ok, próximo. Próximo, esse está vendo. Foi tirada pela janela, foi destruída, certo? Quantos dizem glória a Deus porque Jezabel cai da ventana? De que janela tem que cair Jezabel? Essa seria uma pergunta, né? Nós estamos tratando de chegar a hoje, irmãos. Estou só tomando um repasso de algumas coisas que você sabe. Janela é uma abertura, certo? Janela representa no mundo espiritual uma dimensão, pois janela por onde tem que jogar a sedução, etc, etc, né? É um portal dimensional. A Bíblia diz, por exemplo, em Malaquias, um texto que todos nós cremos, eu abrirei as... Para quê? Para que venha a bênção. Então Deus é um abridor de janelas. Pero qual é a lição? O mundo espiritual está cheio de janelas. Sim? Você tem janelas em sua casa? Quantos tem janela? Senão você vive num iglu. Ok, todos temos janelas. Só que nós temos uma janelinha aí, que sempre fica no escritório. Próximo. Janela próximo. Ok, pode deixar aí. Janela vem da palavra Windows, certo? Windows é janela. Então, o seu computador já é a janelinha por onde entra o vírus de Jezabel. Não estou dizendo que você não use. Não estou dizendo que você não use maquiagem. O propósito é a diferença. Pastor, eu não vou comer pão. Vamos comer pão todo o tempo. O assunto é que pão estamos comendo. Você entende ou não? Deus abençoa a mulher e quer que a mulher se veja linda, e é uma bênção de Deus que a mulher use maquiagem. O assunto é aqui o propósito da maquiagem. E a janela de Jezabel, a janela é o sistema operativo informático, seja qual seja. Porque o que você não entende aí, que não só vem a sedução, pornografia, blá blá, tudo relacionado ao sexo, senão que hoje em dia, na janela dos computadores, vem o segundo vírus de Jezabel, que tem que ver com a comunicação. Blogs, Face, Twitter, o que você recebe aí? O que entra na sua janela? O que você ouve, o que você escuta? Não, eu sou cristão, não vejo nada do mundo. Mas o mundo está dentro dos cristãos. O mundo está dentro dos sais cristãos. Quando se golpeia e se está semeando
destruição nos sites, para atentar contra a autoridade de ministros e sacerdotes. Está aí? É o vírus, é o sistema operativo que vai fazer você jogar Jezabel pela janela. Próximo. Ok, aqueles quadros anteriores, só para não enrolar, nos fala toda a linhagem, desde Jezabel, certo? A evolução dos reinados, paralelos ao reinado de Israel, até os dias de Jesus, e nós chegamos a outra argumentação de governo e de autoridade, e começamos a ter nos dias de Jesus, os Herodes, certo? Herodes, casado com Herodias, num sistema de político, num sistema governamental, e aí está o sistema de domínio e de autoridade, governando em Jerusalém. Jezabel falou: eu quero a cabeça de Elias. Eu quero a cabeça de Elias. Conseguiu ou não conseguiu? Bom, de Elias não. Jezabel de Elias não. Mas lá na frente, a cabeça de João, certo? É pegada. Próximo. Ok. É uma foto de... É feio, mas é real. Não é que foi algo lindo. Pegaram a cabeça de João para fazer um ritual espiritual. Porque quem era a filha de Herodias, que pegou a cabeça de João? Pode passar a imagem para não espantar as crianças. O rei, a dança, a sedução, e eu quero a cabeça de João. Próximo. Os filhos de Jezabel, já falamos, Azasia ou Cosias, Jeroão e Atalia, certo? Esses três foram mortos por quem? Por Jeú, que significa ele é Yahweh. Agora, o confronto contra Jezabel foi destruído por um homem que tinha um nome e um assinamento, que significa ele é Yahweh, ele é o Senhor, ele é Deus, que contradiz e destitui o poder de Jezabel, que significa estou amarrado ou casada com Baal e com Satanás. Agora, quais são os dois projetis? Se nós olhássemos, como podemos destruir a Jezabel? Ela é destruída por uma palavra que significa emuná. Emuná é obediência, submissão. Você não pode confrontar a Jezabel sem a submissão e a obediência. Agora, vamos ver ali em Marcos, que nós estamos lendo, certo? Capítulo 8. Diz, 8:15, e ele mandou falando: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. Herodias, casada, ela tem um divórcio, vem Herodes, se casa com ela, que era a mulher do seu irmão. João chega com a palavra, começa a condenação, não aprova aquilo. Então, politicamente, Herodes está mal. E um dia Herodias, que odiava João, certo? Pede para Herodes: eu quero a cabeça dele. Mas a quem Herodias se enviou para conquistar o coração de Herodes? A sua filha, como se chamava? Salomé. O que significa Salomé? Pacífica, tranquila. Jezabel é um problema,
Porque Jezabel é a personalidade de domínio, de autoridade agressiva, que confronta. Pero o mais problemático na igreja não é a face de Jezabel, mas sim a de Salomé. O rosto pacífico é mais terrível que o rosto irado. Olhem, o que Jezabel não conseguiu, irmãos, o que Jezabel não conseguiu a pacífica. Águas tranquilas, tranquila. Que linda pessoa, nunca fala, mas seduz e manipula, castiga, não tem sexo, não tem prazer, castra o homem, domina o homem, pacificamente, porque tem uma força de vontade superior. Está aí? Vai para o próximo, tem cuidado. Não das que falam. As quietinhas são pior. Aí vem o problema com a autoridade. O problema não é aquele que argumenta, que defende algo. O problema é o que fica calado. Não levantava a cabeça. Não falava na congregação. Mas foi dormir com o diácono, com o pastor, com o blá, blá, blá. Uma personalidade tão tranquila, tão competente, tão agraciada, uma boa moça, sempre formadinha, sempre arrumadinha. Pá, 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 pá. Um histórico de derrubar dentro da congregação. Derrubar. E depois tem os homens dominados. A pacífica governa, porque dançou diante do rei e seduziu o rei. O que Jezabel não pode fazer, Herodias era mulher, não pode fazer. Colocou uma menina jovencinha de 15 anos, dançando, e o velho que tinha os códigos torcidos, peça-me o que queira que eu te dou, ainda a metade do meu reino. Inocência. Eu quero uma casa. Não, a cabeça de João. Não houve grito, não houve ditame, não houve sentença. Não foi uma briga, Jezabel. Não. Só com o rosto da inocência. Pero já tinha seduzido o coração. Revelou o pecado que havia no coração da autoridade. E a dominou. O fermento de Herodes é pior que o fermento dos fariseus. Porque a religiosidade nós temos golpeado nela uma e outra vez. Pero o que acontece com a sedução dentro dos púlpitos? O que acontece com a sedução dentro da igreja? Quando o coração dos reis, apóstolos, pastores, profetas, mestres, homens, donos de casa, maridos, pais, que nunca roubariam, nunca diriam ou fariam injustiça, homens de direito, de pronto
da sedução se curvam, se dobregam, se rendem. Quando vai ministrar, quando vai pregar, quando vai confrontar as trevas, a autoridade se foi, porque eles cederam diante do fermento, da suave, da pacífica, da tranquila. Não houve som, mas cresceu durante a noite. Diga a Deus, diga a Deus, fale Deus, ajuda a nossa geração. Tira o fermento de Salomé. Herodias representa a Jezabel, pero sua filha, Salomé, representa a outra face. Qual delas é pior? Não se pode escolher. Está aí? A história nos fala que é tão terrível a situação, tão terrível, que lá na frente a manipulação foi tão grande em Herodes, que Herodes foi contra seu próprio irmão, porque Herodias e Salomé pediram primeiro a cabeça, e depois diz a história que falaram com ele, e colocaram tanta pressão, que disseram, não, o que você tem, ser tetrarca, não é suficiente. Você devia ser o grande aqui na região. E viajaram para Roma. Herodias e Herodes, a pedir que lhe fosse entregado mais território para dominar e para governar. E a ser tetrarca não era suficiente. Sabe o que aconteceu? Tiraram dele a autoridade e o exiliaram para um lugar da terra aonde foi morrer, e antes de morrer deixaram o seu vírus, o seu legado. Esse país se chama Espanha. Herodias, herdeira do trono de Jezabel, herdeira do trono de Satanás, vem se sentar e enterrar o seu legado em Espanha. E deixa um legado dentro da nação espanhola, da mulher governando por em cima do homem. E daí até os nossos dias, chega através da colonização espanhola, todo o tipo de adoração dentro dos nossos países latinos, de adoração à figura de uma mulher por em cima do homem. Está aí? Não podemos chegar lá, não dá para ver os detalhes, porque o tempo nosso é estreito, mas temos as evidências suficientes para dar toda a sistemática de dominação, o sistema de dominação latino, que nós conhecemos hoje em dia nos presidentes. Somente de casualidade, Latinoamérica tem tido nos últimos anos um aflorescimento da imagem feminina nas posições estratégicas de governo. Eu morei 14 anos no Chile, 13. Argentina. E conheço o que aconteceu naquele país, quando a presidenta, que hoje é presidenta de novo, por segunda vez, o vírus que ficou de rebelião, 200, 300 mil jovens, liderados por uma mulher, com uma unção profética das trevas, abalou o governo do próprio presidente. Quantos anos? 18 anos. Pero entrenada mentalmente superior, com um sistema
moveu as massas do país. Saiu como uma pregadora, fazendo caravana do mundo inteiro. Se transformou numa figura política e heróica, sacudindo as massas. E todo mundo seguindo o rosto daquela jovem. Está entendendo do que eu estou falando ou não? O que aconteceu com Salomé? Aonde foi morrer Salomé? Aonde deixou o seu legado? Salomé, lá na frente, se casa com Filipe. Acontecem várias coisas no meio. E ela é trasladada para a Turquia e começa a viajar e fica na fronteira do que hoje nós conhecemos como a Rússia. Quando você analisa a conexão histórica, você se dá conta que, de alguma maneira, o ensino de governo do comunismo é uma ideologia pacífica, sim, pacífica, pero que tira a autoridade. Está aí? A autoridade não é do povo. Deus instituiu o governo. Democracia é um sistema grego natural, mas não é o sistema de Deus. Glória a Deus pelo que temos aqui, porque aqui não é perfeito. Mas no céu não tem democracia. No céu é a figura de governo. Sobre todas as coisas estava o Criador. Quando alguém democraticamente disse, eu posso ser lá e estar com eles, juntou um monte de seres criados e disse, eu também tenho direitos. Sabe algo? No reino dos céus a palavra direito não existe. Porque ninguém tem que exigir nada. Cada um foi desenhado num projeto, numa parte específica, para cumprir um propósito. E sabe o que tem que fazer, nem à direita nem à esquerda. Não exige, nem está sobre ninguém. Estão aqui? O que estamos falando nós nesta noite, esta tarde, manhã? Aleluia! Bom, já perdi o horário. Profeta não tem tempo, né? Só vemos o relógio. Ok, ficam pouquinhos minutos, mas o propósito que estamos chegando aqui é o seguinte. Irmãos, a autoridade não pode ser substituída. Deus é um Deus que tem um desenho de autoridade. Ele instituiu a igreja que não se mexe em autoridade, a igreja que não se move em autoridade. As trevas se invadem. Você não pode proteger a santidade, a moral. Como nós poderemos ver o que acontece na vida daquela pessoa ou da outra, mesmo que tem todo o sistema e rede de discipulado. A igreja, ela está projetada em função da autoridade. Você entende ou não? É o modelo da família e é o modelo da igreja, a autoridade. Agora, o problema é que nós às vezes controlamos foco de rebelião, mas não os focos da passividade. E a igreja precisa entrar nas esferas de Jezabel, mas também no fermento de Salomé, no fermento de Herodes, que é o fermento que se move dentro da passividade. Estão aqui ou não? Estão aí? Igreja, nação. Numa igreja muito simples. Há pessoas que vêm, eu sou profeta, eu sou isto, eu sou o outro, eu vi. Uau! Vem tudo, mas não vem caráter nem moral. Então, eu tenho recebido pessoas, como pastor, a gente chega de todo tipo de pessoas. E há pessoas que, são um abismo nas visões. Eu vejo isto, o primeiro que vem vejo um anjo com você. E o pastor fica. É a estratégia.
Vejo uma glória em você. Ah, Deus me falou que vai te usar. Não me fala essa profecia, eu já li na Bíblia. Diz bem simples. Não é que eu profetizo. Você acredita que eu posso profetizar? Eu falo na cara. Olha, irmão, se um burro profetizou, você também. É simples, não é ofensivo. Irmão, se Deus quer profetizar, te profetiza com o mundão. Não crente. Está aí ou não? Agora, qual é o problema? É jogar em cima de você a pressão de que tem que respeitar porque é profeta. Está entendendo ou não? Esse é o espírito jezabélico. Aleluia. No arrebatamento será algo perfeito. Na vinda de Jesus. Os gordinhos vão ficar magrinhos. Os irmãos que têm peladinha vai encher de pelos. Glória a Deus. Os baixinhos vão ficar grande, forte. Ah, e as mulheres? A larguinha vai ficar curtinha. Ah, brincadeira, é brincadeira. O assunto é, irmãos, a língua de Jezabel. Como látigo. O problema é que essa mesma pessoa que veio, que conseguiu as credenciais, porque profetizou para o pastor, para o líder, para o outro, depois ela vai de casa em casa, profetizando, falando, pedindo oferta. Porque irmão, eu te dei uma palavra, não, eu sou que te cubro, eu sou que te oro por ti, eu sou que intercedo, vamos orar. Não, não é isso, vamos orar às 4 da manhã. Você não tem o que fazer às 4 da manhã? Não, porque ela é solteira, às vezes é viúva, às vezes já não quer nada com os homens. Mas ela pode aconselhar as mulheres casadas, pega os matrimônios jovens, quer fazer discipulado, quer ensinar de matrimônio. E você diz, e seu marido? Eu sou ministro de libertação. Nunca encontrei, nunca até o dia de hoje, uma mulher que eu não tenha ministrado libertação. Escuta isto. Não sou minha igreja, então vou falar para vocês. Nunca encontrei uma mulher ministrando com minha esposa. Nunca. Que tenha o espírito de rebelião nela. Nunca encontrei uma que tenha tido um orgasmo na vida. Ok? Eu sei que é forte isto. Mas sabe de que passa? Não tem prazer sexual. Por isso tem esse síndrome de rebelião. Porque tristemente essa pessoa, já estava casada com Baal. O espírito da rebelião seca o que Deus desenhou, que é o prazer do matrimônio. Por isso termina secando a relação familiar e acaba com o matrimônio. Eu não sou pregador de plataforma. Eu conheço a realidade dos fundos da igreja. Eu sei o que é estar 3, 4 horas ministrando as pessoas. Uma só, por amor. Porque mesmo sendo Jezabel, há uma alma ali para resgatar. É terrível, irmão. É terrível. O que passa com a água pacífica? A água pacífica seduz o coração dos homens. Seduz o coração do homem. E começa a enfriar a paixão, o amor, a consagração, a admiração do homem por sua esposa. Porque ele deseja a Salomé. A menina perfeita de 15 anos. Que dança graciosamente. E que ele estaria disposto a dar tudo. Com tal de estar com ela. Estão aí? Jezabel na mulher. O fermento de Salomé no homem. Esse é o sistema para destruir
o mais importante, que é a família. Está aí? Está entendendo? A nível de governo se comporta de outro jeito. A nível de governo, você não se preocupe por as grandes movimentações. O Espírito, esta levadura, ela está disposta a seduzir, a conquistar o coração, senadores, deputados. Homens que foram conquistados pela sedução e não têm a força para tomar autoridade e fazer o que é certo num país. Qual é o governo que nós temos? Qual é o governo do Brasil? Nós temos que conseguir levar a igreja de um nível básico a um nível maior, a um nível mais alto. Você tem que entrar. Mas qual é o problema? Porque a igreja, se temos orado por ano, hemos repreendido, temos orado, o que não temos feito contra Jezabel na nossa nação? Por que todavia não ganhamos a guerra? Por que todavia não sometemos isso? Porque o vírus de Jezabel está sentado nas plataformas, dentro da igreja, em qualquer igreja do mundo. E na nossa nação, homens comprometidos com Salomé, aí, quando se levantam a orar, quando vão jejuar, quando vão clamar, perdem autoridade no mundo espiritual. Porque seu coração já foi comprado na sedução. Como? Como vamos tirar o espírito de Salomé, varões? Temos golpeado a figura da mulher. Para a mulher. Pero a Salomé que está em nosso coração. O espírito da suave e da pacífica, que já tirou o teu amor da tua família, da tua esposa. Você suporta, mas onde está a tua paixão? Está entendendo? Onde é o problema das mulheres? Estamos repreendendo Jezabel, mas temos que caminhar, mulheres, em submissão, debaixo da autoridade de um varão. Na igreja nós costumamos fazer o seguinte: quando estamos orando contra Jezabel, nenhuma mulher pronuncia juízo. Mulheres não produzem juízo. As mulheres adoram a Jesus e os homens tomam sua posição de autoridade. Jezabel acala os Acabe, mas você não é Acabe, você é um rei, como o rei Davi, como o rei dos reis, senhor dos senhores, que não tem que gritar, não tem que fazer escândalo. Mas aonde estava a autoridade de Jesus? Aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Quando vamos fazer guerra, juntamos as mulheres, e as mulheres oram pelos homens, se arrependem, se quebram o coração, pedindo: Senhor, perdoa-nos por haver derrubado, haver seduzido, conquistado tantos homens, e tomam autoridade sobre os espíritos de Salomé. Estão entendendo aqui? Vamos fazer uma oração neste dia. E vamos tomar autoridade. A Bíblia nos fala do pão da Páscoa. Lembra? Antes de sair a liberdade, comerão pão, mas o pão devia ser... por que não podia ter fermento? Porque o fermento faz crescer o que é falso. Esse pão segue tendo a mesma matéria que quando ele era muito fininho. Mas você vê ele, uau, esse pão. Mas o que você vê aqui de real, não é real. Assim é o espírito do fermento da religião
e do espírito que se mexe através de Herodes, de Salomé. O engano, mas não é real. Diga: Senhor, ajuda-nos neste dia e livra-nos de Jezabel e de Salomé. Fechando, 2 minutos. Vamos fazer algo, vamos orar hoje, aqui, amém? Eu sei que vem toda a parte do ato profético, mas vamos arrancar, quero fazer uma oração pelo Brasil. Quero fazer uma oração por vocês. O governo e a autoridade, irmãos, não precisa de um grande escândalo. Você não tem que ser... Não. A autoridade, ela é marcada na sua genética, não nas suas palavras. Quem tem autoridade tem, porque recebe de cima. Não é um dom natural. Você pode ter um caráter forte e não ter autoridade. E alguém muito tranquilo tem autoridade no mundo espiritual. Porque a autoridade está na tua genética. Se sua genética está limpa, é genuína, não tem fermento, então você está autorizado para ter autoridade. Amém? Aleluia. Eu preciso de uma cadeira aqui, glória a Deus. Vamos colocar aqui. Aleluia, isso. Há uma palavra na Bíblia. Quando Jesus falou e disse: vajam, certo? Prediquem a todas as nações, façam discípulos, isto e isto. Ele falou algo: esperem primeiro em Jerusalém, até que o Espírito Santo desça sobre vocês, certo? E sejam investidos do poder. Sim? Ok. Essas palavras que estão no português e no espanhol não estão do tudo certas. A palavra fiquem e a palavra investido são as palavras-chave aqui. Investido de poder e fiquem em Jerusalém. Jesus não disse isso. O original diz uma coisa muito simples, meus amados. O original diz: vocês têm que ser, em vez de investidos, a palavra é, vocês têm que ser a palavra revestidos não é revestidos. A palavra é, vocês têm que ser impregnados. Isto é um revestimento. Pero a palavra, vou falar em grego, enduo. A palavra grega é enduo, que significa, você tem que receber dentro da sua essência. Dentro. E ser um só, se ficar fusionado, amalgamado, unido com o poder. Ok? Então, ser revestido é como este tecido, que de pronto era de outra cor, e agora ele é vermelho. Poderá passar todo o tempo que passe, mas jamais deixará de ser vermelho. Se entende? Então se supõe, de acordo com o texto sagrado, que Jesus está dizendo: eu preciso que vocês fiquem um só, como poder, com som. Se entende ou não? Fiquem um só, em duo, fusionado. Então você recebe uma unção daqui, amanhã vem buscar outra. Esse é um nível, glória a Deus. Mas para estar ungido no ministério, você já não pode operar assim. Esses homens e mulheres, eles chegou um dia, um momento, que ficaram um só com o poder. Se entende? Agora, esperem, fiquem em Jerusalém. A palavra nunca falou fiquem. A palavra diz catisdo. Catisdo é a cadeira de governo, a cadeira de autoridade. O que significa então? Vocês, Jesus fala aos seus discípulos, precisam ficar em duo, fusionados em um só, com uma cadeira de autoridade.
Mientras isso não, até que isso aconteça, não saiam, não podem mover-se, não podem ir a nenhum lado. Porque quando vocês saiam, se me ajuda? Se me ajuda? A cadeira vai com vocês. A autoridade vai com vocês. É um só, vocês e a cadeira da autoridade. Aonde você vai, você simplesmente se assenta e estabelece o governo. Estabelece a autoridade. Você não raciocina. Você não pensa. Por isso há momentos de batalha espiritual que Deus tem que chamar. Amo as mulheres, honro as mulheres. Mas há momentos para determinados tipos de guerra que você tem que chamar os homens. E os homens têm que se sentar na cadeira de governo, de autoridade. Por quê? Porque há espíritos que se mexem para destruir a autoridade do homem. Não haveria igreja sem a autoridade do homem. A mulher é uma bênção extraordinária. Mas se o homem tira a cobertura da mulher, ela é ferida. Ela recebe pressão que não está preparada. E termina possuída por Lilith e todos 850 espíritos que trabalham juntamente com Jezabel. Como vamos fazer a guerra? Não é em pé, é sentado. A verdadeira guerra da autoridade é sentado. Porque quando você está no campo de batalha, vou pedir ao apóstolo Hudson de Brasília. Quem mais está de Brasília? Hudson, tinha um apóstolo, creio que é de Brasília aí também, né? Vamos fazer o seguinte. Sabem de algo? Podem colocar cadeiras, tem outro apóstolo de Brasília. Vamos fazer uma oração aqui, irmãos. E você vai ficar sentadinho aí. Aleluia. Brasília. É o assento de poder, né? De autoridade. Você pensa que as maiores batalhas acontecem no campo de batalha. Não, meus irmãos. Eu levo suficientes anos fazendo guerra espiritual para saber que as maiores guerras não acontecem no campo de batalha. Você tem que tirar da sua mente esse nível de guerra onde víamos um anjo com espada e pegou a cabeça do capeta e cortou. Não, irmãos. Isso é nível solo, básico. As guerras mais grandes no mundo espiritual se dão a níveis legislativos sobre as nações, onde Satanás é um advogado especialista que apresenta a acta das nações, os escritos das nações, os históricos das nações, e juridicamente questiona a Deus para acusar os povos da terra. Nesse nível, não lutamos com espada, é com plumas, é com escritos, com documentos de nações. Eu não preciso ser companheiro nem do ministério do Hudson. Eu não preciso jantar na casa dele para saber a delegação de autoridade que Deus deu para ele. Ler os decretos de Deus. Nós temos que sair do nível emocional e entrar nas coisas que verdadeiramente significam para uma nação. A maior guerra da igreja para podermos derribar os poderes que governam uma nação, assim como no nível natural, efeito parlamentário, sentado numa sala, numa cadeira de autoridade. Um dia eu entrei num parlamento de uma nação, estava todas as cadeiras de todos os senadores, e tinha um especial. Eu perguntei: e essa cadeira? Aí que ninguém se senta. Essa porque é a cadeira honorária a um dos fundadores maçons da nação. Ele é o que preside todas as reuniões na Assembleia.
Satanás queria simplesmente se assentar no Monte Santo para ser igual que Deus. Por que estou sem calçado? Porque um sapato italiano, brasileiro, bamba, chinês, não é suficiente para destruir a levadura. Pero estes homens estão ungidos. A nossa unção está na nossa genética. Mesmo o dedo golpeado, esse pé que anda do jeito que seja, Deus é um Deus que todavia unge polegares para fazer sacerdotes. Não é pisar o lugar santo, isso é um nível primário. Você pisa o lugar santo, mas quando você volta, você toma a santidade de Deus e vem para destruir o que é falso. Em nome de Jesus. Vocês pisarão sobre serpente, sobre escorpiões, e nada os fará dano. Precisamos sujeitar em autoridade do catismo de Deus e trazer o governo e a justiça de Deus sobre a terra.